Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Carlos Lima e nesse vídeo vamos falar para vocês sobre 4 corretoras que vocês podem estudar e analisar melhor para vocês verem a possibilidade de investir na Bolsa Americana, no mercado internacional. Nós já fizemos um vídeo anterior falando dos 16 motivos para se investir na Bolsa Americana. Nesse vídeo, a gente vai começar a dar o passo a passo para vocês poderem fazer isso. E nesse vídeo, vamos falar dessas 4 corretoras, que são as 4 corretoras hoje, as mais utilizadas, as mais faladas. Então, acho que seria interessante trazer essas 4 corretoras para vocês. Óbvio que existem muito mais corretoras que vocês podem abrir contas com esse propósito. Porém, acredito que essas são as 4 melhores opções para vocês, principalmente em alguns casos, para quem está começando a investir. Deixar claro que isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda. Vocês que têm que avaliar até que ponto esse conhecimento é importante na carteira de investimento de cada um de vocês. Mas eu julgo ser uma coisa muito importante quando você investe também um pouco na Bolsa Americana, mas tem um vídeo dizendo, explicando quais são esses motivos, o porquê isso é importante. Antes disso, peço que vocês ajudem a gente a fortalecer o canal e para isso é muito simples. Basta se inscrever no canal e clicar no sininho para receber nossas próximas postagens. Clicando no sininho, todo novo vídeo você vai estar sempre recebendo notificações para que você fique sempre atualizado. O propósito do canal aqui não é fazer milhares de vídeos, mas sim fazer de 2 a no máximo 3 vídeos por semana. Então, quando você se inscreve no canal, você também motiva o canal a continuar produzindo e levando até vocês um conteúdo mais importante, atualizado e gratuito, para que vocês sejam investidores mais assertivos no curto, no médio e no longo prazo. Então vamos agora falar dessas 4 corretoras. Muito bem, então dando seguimento, já estou mostrando aqui para vocês as 4 corretoras que a gente julga ser interessante vocês avaliarem a possibilidade de abrir conta para poder investir na Bolsa Americana. Obviamente que existem várias outras corretoras com esse mesmo propósito, mas essas são as 4 principais, são as 4 que têm umas vantagens bem interessantes, são as 4 que as pessoas mais utilizam e têm umas vantagens competitivas bem interessantes em relação a outros. Então, é a Passfolio, é a Avenue, a Interactive Brokers e a TD Ameritrade. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas corretoras. Antes disso, eu gostaria de falar para vocês que a SEC, justamente a Securities and Exchange Commission, é a comissão de valores lá dos Estados Unidos. Então, essa CVM lá deles é muito atuante, bem mais do que no Brasil. Então, a gente vê a seriedade de você investir no mercado americano. Outra entidade interessante é a FINRA. Então, essas 4 corretoras que eu falei para vocês são membros da FINRA, que é a Financial Industry Regulatory Authority. Então, é uma entidade que ela tem o propósito de estar fiscalizando essas negociações na Bolsa, essas empresas na Bolsa, e qualquer irregularidade, ela leva essa denúncia justamente à SEC. Então, todas essas 4 corretoras que eu falei para vocês, não são todas corretoras, mas essas 4 são membros da FINRA. E essas 4 também, elas são membros do SIPC, que é o Security Investor Protection Corporation. Esse SIPC é como se fosse nosso fundo garantidor de crédito aqui no Brasil. Então, o que ele garante? Ele garante até uma cobertura de $500 mil em dinheiro e ativos. Sendo que se for apenas para dinheiro, a limitação é de $250 mil. Ou seja, se a corretora que você estiver investindo falir, quebrar, enfim, acontecer algum problema lá, você tem esse fundo garantidor de crédito que lhe cobre até $500 mil em dinheiro e ativos. Vamos falar agora para vocês sobre a Passfolio. A Passfolio é uma startup criada faz pouco tempo, foi em 2018 em São Francisco, nos Estados Unidos. Com ela você tem acesso a 170 países, que acaba sendo uma coisa bem grande, bem interessante. Então, se você tiver interesse em investir não só nos Estados Unidos, mas em mais países, a Passfolio acaba sendo bem interessante. Ela possui brasileiros em sua equipe de trabalho, então você não vai ter muita dificuldade com o idioma, você vai ter uma certa facilidade no suporte, não só pelo idioma, mas por ser um brasileiro, ele entende como funciona a nossa cabeça de investir aqui na Bolsa Brasileira, então ele consegue lhe explicar também essas diferenças. Quando você vai investir lá na Bolsa Americana, tem algumas diferenças importantes, que não é o nosso objetivo aqui, mas o fato de ter brasileiros na equipe, na Passfolio, acaba sendo uma coisa bem legal. Eles trabalham sem taxa de corretagem para ações
e se o ativo for acima de 5 dólares. Então, se o ativo for acima de 5 dólares, você não paga a corretagem. Se for abaixo de 5 dólares, tem uma taxa bem baixinha, mas acaba sendo uma coisa assim muito bom, muito interessante mesmo. Você pode fazer compras mínimas de apenas 1 dólar, que acaba sendo uma coisa muito boa. Você não precisa ter precisa passar de 100 dólares, a partir de 1.000 dólares, a partir de 1 dólar você já pode começar a investir. E o suporte, ele é um suporte todo em inglês. Então, se você não tem muita fluência em inglês, o Passfolio acaba sendo muito interessante por ter brasileiros na equipe e por o suporte ser todo em português também. O suporte é imposto de renda, então quando você investe na Bolsa Americana, você manda esse dinheiro para lá e a cada início de ano que você for fazer a sua declaração aqui, você tem que pegar esse informe de rendimentos lá e poder colocar na sua declaração aqui no Brasil. E o Passfolio ele tem um suporte bem interessante para brasileiros, para esse sentido aí de imposto de renda. Permite depósito via TransferWise ou remessa online, então você pode mandar o dinheiro para sua conta na Passfolio via o site, a plataforma remessa online, ou você pode fazer um TED direto, um TED doméstico, tranquilo, que já cai na sua conta na Passfolio, que acaba sendo uma coisa muito tranquilo, sem configurar uma transferência internacional. Então, acaba sendo como uma transferência, um TED doméstico mesmo. Uma coisa bem interessante, sem precisar usar remessa online para isso. E oferece um câmbio dentro da própria plataforma. Então, ou seja, você manda um TED para a Passfolio, quando compensar esse dinheiro na Passfolio, você lá pela plataforma, você muda esse valor de real para dólar para você começar a investir nos ativos americanos ou de outros países, o que acaba sendo uma coisa muito legal. Não é toda a plataforma que faz esse câmbio, essa coisa integrada, mas a Passfolio ela faz. E ela aceita depósito também em criptomoedas, Bitcoin e outras criptomoedas você pode fazer pela Passfolio. Não são todas que aceitam isso, mas a Passfolio ela já faz. E o problema da Passfolio que eu observo com muita frequência é que ele só tem a comercialização, essa negociação só é feita via exclusivamente aplicativo do smartphone. Eles não têm uma plataforma via notebook, desktop, você pode fazer essa negociação. Então é tudo via aplicativo de celular mesmo. Que dependendo do seu tipo de perfil de investidor, isso não é um problema importante. Agora eu vou falar para vocês sobre a Avenue. A Avenue ela é uma corretora criada exclusivamente para atender brasileiros ou latino-americanos na Bolsa Americana. Então o suporte, todo o suporte, toda a plataforma, todo o site é todo em português, o que acaba sendo uma coisa bem importante e interessante para quem não tem tanta fluência na língua inglesa. Você consegue facilmente realizar esse câmbio entre real e dólar, porque são plataformas integradas de câmbio e de corretora, então também que nem a Passfolio. O câmbio ele é diretamente na plataforma, então quando o dinheiro cai na sua conta lá em reais, você pede o câmbio, obviamente você vai pagar uma taxa para isso, e permite também depósito via TransferWise ou remessa online. Você faz uma remessa online para a corretora e aí você depois faz a troca, ou você faz um TED doméstico diretamente para a Avenue, que acaba sendo mais interessante fazer esse TED doméstico direto, que você não paga nenhuma taxa para isso aí. Bem, eles têm um plano prêmio e um plano de corretagem zero. O plano prêmio, isso muda muito de período em período, tem caído cada vez mais, mas para uma ordem até de 100 dólares, você paga uma corretagem de 1 dólar. De 100 dólares até mais ou menos 1.000 dólares, você paga 1,50. De 1.000 dólares a 2.000 dólares, você vai pagar algo em torno de 4,30. E acima de 2.000 dólares, você vai pagar uma taxa de corretagem de 8,60. Isso é o que se cobra no plano premium. O plano de corretagem zero, você não paga nada, porém você pode fazer até no máximo 10 ordens por mês. Se você for fazer poucas corretagens, faz na corretagem zero mesmo, que você não vai pagar nada. Esse plano de corretagem zero você não vai pagar nada se você não exceder essas 10 operações, essas 10 ordens que você for enviar. Uma desvantagem desse plano de corretagem zero é que existe um delay na cotação. Então é um delay de mais ou menos uns 15 minutos. Você vai ter que ter essa noção. Quando você estiver operando por lá,
aquele valor que vai estar aparecendo, ele está 15 minutos atrasado. Já no plano Premium, não. A cotação ela é automática, sem falar que você tem acesso a vários relatórios, várias análises, que na corretagem zero você não tem. Você tem acesso a algumas informações educacionais, todas em português, feito por brasileiros, analistas brasileiros, você tem acesso. Mas um plano mais completo de análise de empresas está no plano Premium. Então vocês têm que prestar atenção nisso aí, tá? Apenas mercado americano, então você não consegue investir pela Avenue em outros países, em outros mercados, então apenas mercado americano. Obviamente que você pode investir na Bolsa Americana, que eu acho que é o mais interessante, e você investir em outros países através de ETFs. Aí você consegue investir em outros países, em outros mercados, através de ETFs. Mas comprar ações específicas de um outro país, pela Avenue, você não vai conseguir. Bem, o spread do câmbio é mais alto do que a Passfolio. A Passfolio usa um spread de câmbio, mais ou menos, para você fazer a conversão de real para dólar de mais ou menos 1,2%. Já a Avenue trabalha com um spread de mais ou menos 2%. Então você paga um pouco mais caro pela Avenue. Mas tem um suporte de imposto de renda bem melhor do que a Passfolio. Acredito, inclusive, que para brasileiros, para quem quer ter um suporte para imposto de renda, documentação para imposto de renda no ano seguinte, a Avenue é a que dá esse melhor suporte, tudo mais detalhado para vocês. E é por isso que você paga um pouco mais caro também em termos de taxa de corretagem, em termos do spread cambial e tudo mais. Existe uma área de análise, você pode ter uma familiaridade melhor com os ativos, então você recebe muito material dentro do próprio site, na sua área logada, você vê muita análise de empresa, muitas recomendações feitas, tudo em português, feitos por analistas brasileiros. Então uma coisa acho que bem legal, bem interessante isso. Um problema da Avenue é que você não consegue investir em todas as ações americanas. Aquelas empresas de menor capitalização, muitas small caps, não estão disponíveis para você investir pela Avenue. Mas se você não for fazer esse tipo de investimento, obviamente tem milhares e dezenas e centenas de opções, não tem nenhum problema. Mas realmente investir em small caps, você não vai conseguir com muita facilidade pela Avenue. Agora eu vou falar para vocês sobre a TD Ameritrade. Então, ela não há mínimo para você abrir conta, então qualquer valor você já pode abrir conta na TD Ameritrade. Não tem taxa de custódia também, como não tem na Avenue, não tem na Passfolio. Tem planos de corretagem zero, então dessas americanas é a melhor custo-benefício. Praticamente você só vai pagar a taxa de corretagem em algumas operações específicas, ou quando você precisar fazer uma operação via telefone ou via mesa, você vai pagar em uma taxa de corretagem que varia de 5 a 25 dólares. Mas pela plataforma deles, bem dizer, você não vai pagar nenhum tipo de taxa de corretagem. É uma corretora muito conhecida, já tem um bom tempo aí no mercado, muito utilizada, uma das melhores corretoras americanas para você estar utilizando. Tem um atendimento 24 horas, então é um suporte bem legal, ele faz atendimento inclusive pelas redes sociais dele, Twitter e tudo mais. Eles têm também um e-mail interno deles, que é um suporte bem imediato, bem legal para vocês. Porém, o atendimento ele é todo em inglês. Então, não é só a questão de ser o atendimento em inglês. Quando eu falo que a Passfolio e a Avenue, elas possuem brasileiros trabalhando, são brasileiros lhe atendendo, não é só a questão do idioma, mas é a questão de entender o que você realmente quer saber, da forma que você está acostumado a utilizar. Porque as regras de comercialização no Brasil é diferente nos Estados Unidos. A forma de investir é um pouco diferente. Então, você tendo brasileiros que sabem como funciona aqui e ele entende a tua dificuldade, é bem mais fácil. Então, não é só a questão da barreira da língua, mas é a questão de entender o que você realmente está perguntando e como você vai começar a investir a partir daí na Bolsa Americana. Então, o atendimento é só em inglês. Então, se isso for um problema para você, já a TD Ameritrade acaba não sendo uma opção muito boa. Não oferece o câmbio dentro da plataforma. Então, você tem que utilizar o remessa online para fazer toda a conversão do câmbio.
a remessa online aí, vocês têm que ver direitinho lá, vocês podem entrar no site para ver qual é essa taxa de câmbio lá mesmo. Você tem que enviar os documentos via fax ou e-mail. Não tem um suporte de imposto de renda para brasileiros, então eles te mandam um relatório padrão. Você que tem que ir lá ver, fazer os cálculos direitinho, para você poder botar e lançar na sua declaração de imposto de renda aqui no Brasil. Então, se você já tiver um pouco de experiência, isso não é um problema, mas se você não tiver experiência, não quiser ter esse trabalho, aí já seria um problema você ter a conta na TD Ameritrade, que ela não dá esse suporte tão bem detalhado como a Avenue. Em termos de imposto de renda, a que melhor dá esse suporte, sem dúvida, é a Avenue. E possui um bom suporte educacional, então na plataforma, no site deles, vocês têm vários artigos, várias análises, então vocês conseguem ter um direcionamento que é o melhor investir no momento, comprar, vender, então acaba sendo bem interessante o suporte educacional. Porém, é um suporte educacional feito por americanos, todo em inglês, então isso pode talvez ter um pouco de dificuldade até vocês poderem ter uma familiaridade melhor. Outra coisa que através da TD Ameritrade você tem acesso ao mercado a dois países apenas, os Estados Unidos e o Canadá. Você pode investir em outros países? Pode, mas não comprando ação específica daquele país, mas sim investindo em outros países, em outros mercados, através de ETFs. Outra coisa legal da TD Ameritrade é que você pode operar bonds, opções e futuro. O que para Passfolio e para a Avenue você vai ficar restrito basicamente a ações, a ETFs e os REITs, que são os fundos imobiliários americanos. Mas aqui na TD Ameritrade você pode investir em bonds, em opções e futuro. Vamos falar agora para vocês sobre a Interactive Brokers. A Interactive Brokers é uma das corretoras mais antigas, uma das corretoras mais tradicionais nos Estados Unidos, uma das mais sólidas corretoras que existem. Inclusive é uma das mais faladas nos Estados Unidos. Então, com ela você tem acesso a 135 mercados em 33 países diferentes. Então, aqui você vê que é uma coisa um pouco diferenciada. Então, a partir desta corretora, você consegue comprar ações desses 33 países. Você não precisa comprar ETFs daquele país para poder investir no país. Você pode comprar diretamente essas ações nesses países, nesses 135 mercados diferentes. Então, já abre um horizonte muito maior. Agora, se para você não faz sentido investir em outros países, em ações de outros países, que para mim não faz muito sentido, para mim o que é mais importante é investir realmente na Bolsa Americana, então essa vantagem de ter 33 países, 135 mercados, acaba não sendo tão interessante. Eu acho que esse é o tipo da informação boa para quem investe mesmo, investe pesado, investe no mercado internacional como um todo, aí acaba sendo interessante ter o Interactive Brokers. É uma plataforma que também tem plano de corretagem zero, não oferece câmbio dentro da plataforma, então vocês têm que fazer tudo via remessa online, você tem que montar o remessa online já faz essa conversão para vocês de real para dólar, gira em torno talvez aí de algo 0,8%, 1,2%, mais ou menos isso. Existe um processo muito burocrático de abertura de conta, tanto para a TD Ameritrade quanto para a Interactive Brokers. Você vai ter que mandar muitos documentos. Por você ser brasileiro, essa abertura de conta demora umas 2 semanas, 3 semanas, é demorado. Às vezes você recebe uma carta na sua residência com login, PIN, que você depois tem que entrar na plataforma para poder realmente começar a comercializar. Ou você pode, depois que você faz seu cadastro, você recebe o e-mail de confirmação, você liga para lá, fala inglês lá com o atendente e ele lhe passa esse PIN, essa senha, que você começa a poder fazer as suas operações. Porém, é bem mais trabalhoso, eles exigem muitos documentos e demora um pouco mais para você poder realmente começar a investir. O atendimento é só em inglês ou espanhol, então, para quem não fala inglês ou não tem muita fluência em inglês, mas fala em espanhol ou entende muito de espanhol, acaba sendo uma opção bem interessante. E não tem suporte a imposto de renda para brasileiros. Eles te entregam um relatório padrão, que eles entregam para todo mundo,
se você souber analisar isso para botar na sua declaração de imposto de renda, ou você tiver alguém que faça para você aqui no Brasil, não tem nenhum problema. Mas se você não tem muita experiência, não tem quem faça para você, isso pode ser um problema quando você for declarar no ano seguinte. E outra coisa interessante do Interactive Brokers, que também você consegue investir em bonds, opções e futuro. Então, o Passfolio e a Eve você não consegue investir com facilidade ou não consegue investir em bonds, opções e futuro. Já na TD Ameritrade e na Interactive Brokers você vai conseguir fazer isso com muita facilidade. Espero que esse conteúdo tenha sido produtivo para vocês. Agradeço quem ficou até o final. Isso aqui não é uma recomendação. Vocês têm que avaliar se isso é interessante para vocês ou não. Lembrem que investir no mercado americano é muito importante porque diminui a volatilidade da carteira de vocês. Existem vários motivos para investir no mercado americano. Lembrem do vídeo de assistirem no card isso aí. Isso é muito importante vocês começarem a investir. Analisem essas 4 corretoras. São, eu acho que as mais utilizadas, as mais faladas. Abram uma ou abram 2 contas, comecem a mexer e vejam o que realmente para vocês é mais interessante. Deixem as dúvidas nos comentários. Deixem sugestões para próximos vídeos para a gente poder fazer aqui com vocês. Não se esqueçam de ajudar a gente a fortalecer o canal, então basta se inscrever no canal e clicar no sininho para receber nossos próximos vídeos e até a nossa próxima postagem.